Olá, pessoal, tudo bem? Professora Yara Reis, mais uma aula de língua portuguesa. Nesta aula, o nosso trabalho será tratando de reportagem. Na verdade, nós já conversamos sobre esse gênero textual. Então, agora nós vamos relembrar algumas coisinhas com relação a ele e vamos fazer a interpretação de uma reportagem. Vamos para a leitura do texto? Antes de ler o texto, nós vamos ler a imagem de onde ele veio. Originalmente, o texto estava desse modo. Menu, o nome, metrópolis, que nós já vamos tentar entender o que pode ser. Êxodo millennial, jovens brasileiros querem abandonar o país. Aqui, letras maiores, está numa parte de vida e estilo, comportamento. Dessa manchete, nós temos aqui a linha fina. Pesquisa revela ainda que entre adultos o desejo atinge 43% da população. Bom, de onde será que esse texto foi retirado? A partir da imagem, nós podemos inferir que essa reportagem foi veiculada numa revista impressa, num jornal impresso ou em um jornal online. Vou voltar a imagem para você pensar. Temos aqui Metrópolis, é o nome do veículo. Trata-se de um jornal ou de uma revista, pela estrutura? Pela maneira como o texto foi apresentado. E aí, se você acha que é um jornal online, acertou essa questão. Vamos então para a leitura dos trechos da reportagem. Você pode acompanhar a leitura pelo livro, o texto está lá na página 73, ou então acompanhe pelo slide. Êxodo millennial. Jovens brasileiros querem abandonar o país. Pesquisa revela ainda que entre adultos o desejo atinge 43% da população. Esse texto foi escrito por Juliana Conteifer, foi publicado no dia 23 de junho de 2018, às 5h12, e atualizado no dia 23 de junho, mesmo ano, às 14h52. Então, agora nós temos certeza de que ele foi retirado da internet. Em busca de uma nova realidade e com o passaporte em mãos. É isso que boa parte da juventude brasileira idealiza em 2018. De acordo com pesquisa feita pelo Datafolha, divulgada no dia 17 de junho, o Brasil vive um verdadeiro êxodo de talentos. Nesse primeiro momento, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Esse é o primeiro parágrafo do texto. Primeiro parágrafo do texto de uma reportagem tem o nome de lead. E é onde nós temos as informações essenciais sobre o que a reportagem irá tratar. Veja que é de acordo com pesquisa feita pelo Datafolha. Então, nós temos dados que serviram como base para entender por que o Brasil vive um verdadeiro êxodo de talentos. O que é êxodo? Será que você consegue, a partir do texto, desse trecho, identificar o sentido dessa palavra? Vamos pensar. O movimento de jovens que pretendem deixar o país e tentar a vida fora das fronteiras vem aumentando há anos, mas agora atinge um nível alarmante. Entre os entrevistados com idades entre 16 e 24 anos, 62% afirma que trocaria a nação se tivesse condições. Quando
consideram-se apenas pessoas com mais de 16 anos, a porcentagem é de 43%, o que significaria cerca de 70 milhões de brasileiros prontos para deixar tudo para trás. A falta de esperança no cenário político, a crise econômica que, desde 2014, não mostra sinais de melhora e o baixo incentivo em educação e pesquisa são algumas das razões que têm levado o jovem brasileiro a desistir do próprio país. E a vontade não fica apenas no campo das intenções. Em 2017, foram entregues 21,7 mil declarações de saída definitiva do Brasil à Receita Federal. Em 2011, o número foi de 8,1 mil pessoas. Em primeiro lugar, na lista de locais preferidos, estão os Estados Unidos. Daniel Rosenthal, diretor da Invest USA 360, plataforma que oferece ajuda a quem quer morar ou investir nos Estados Unidos, afirma que as famílias de jovens com filhos são os que mais procuram a empresa por querer estabilidade, tranquilidade e esperança em um futuro mais promissor. Nossos clientes não suportam mais a crise política e suas anuências, como corrupção, carga tributária e insegurança jurídica. Esses pontos têm gerado uma instabilidade econômica que, por sua vez, causa falta de perspectivas de dias melhores a curto prazo. O brasileiro está cansado e jogando a toalha, afirma. Rosenthal explica ainda que a maioria das pessoas quer ir embora em definitivo, mas ainda planeja muito mal a mudança. E sua empresa encaminha as demandas para parceiros especializados. Dentro dessa reportagem, nós temos um subtópico. Então, agora, dentro ainda da mesma reportagem do Êxodo, fuga de cérebros. A pesquisa do Datafolha afirma que 56% das pessoas com ensino superior e 48% das que têm nível médio também optariam por morar fora do país. E, segundo Rosenthal, alguns de seus clientes são executivos, pesquisadores e profissionais qualificados. A falta de investimento na área de pesquisa e desenvolvimento e, consequentemente, os profissionais não conseguem realizar projetos, se frustram e acabam desistindo ou do Brasil ou da carreira, alerta. Para ele, uma das preocupações mais latentes é a de que até jovens que ainda não têm curso superior estão sem esperança e querendo ir embora, o que ajuda a justificar a alta porcentagem da pesquisa, entre 16 e 24 anos. Teremos uma perda irreparável de fuga de cérebros que são importantes para o desenvolvimento e a reestruturação de um novo Brasil, é o que ele diz. E assim terminamos então a leitura dessa reportagem. Você conseguiu compreender sobre o que é que ela está falando? Nós temos, primeiro, que pensar o que são os millennials, lá do título. Temos que descobrir o que significa a palavra êxodo. E ainda precisamos entender fuga de cérebros. Como assim? Então, vamos testar o nosso conhecimento. A partir da leitura do texto, podemos inferir que a palavra êxodo significa o quê? 30 segundos para você responder a essa questão.
temos que pensar no contexto, de acordo com tudo que foi apresentado no texto. Êxodo é um processo de emigração ou saída de pessoas em grande quantidade, ou trata-se de um processo de imigração, entrada de indivíduo ou grupo de indivíduos estrangeiros em determinado país? Bom, nós vimos que os jovens estão querendo sair do país. Então, temos como resposta correta a letra A. Espero que você tenha acertado. O título, Êxodo Millennial. Êxodo, a gente já descobriu o que é. Millennial, o que será que é isso? Jovens brasileiros querem abandonar o país. Nós sabemos então que êxodo é a saída. Sabemos que o texto está falando de jovens. O que seriam os millennials então? O termo millennial, que acompanha a palavra êxodo, o que ela significa? Então, nós temos um trechinho de texto que explica o que são os millennials. Também conhecidos como geração Y, os millennials representam uma faixa demográfica da população mundial. Estima-se que essa geração representa os nascidos entre o período da década de 80 até o começo dos anos 2000. Então, aquilo que nós vimos com relação aos dados, eles nos mostram essa faixa aí da geração Y, nascidos de 80 até os anos 2000. Mas e você? Nasceu depois dos anos 2000. O nome da sua geração é geração Z e ela é conhecida justamente pelos nativos digitais. Então, são as crianças que nasceram já integradas a toda essa expansão tecnológica que nós temos na sociedade. Com relação à estrutura da reportagem, vamos relembrar. Nós temos a manchete, que trata-se do título da reportagem, é aquilo que vai chamar a atenção do leitor para que ele leia o texto na íntegra. Se eu estou com esse texto na internet, em uma revista ou em um jornal, o interesse desse veículo de comunicação é que as pessoas leiam. Então, precisa ser uma frase curta, mas chamativa. Chamativa é interessante e chamativa também porque terá a letra maior. Nós já havíamos conversado sobre isso em outra aula. Depois, nós temos uma frase que ajuda a explicar um pouco mais sobre o que essa reportagem vai falar. E aí ela é chamada de linha fina. Temos também o lead, e esse eu já te dei a cola lá no início. O primeiro parágrafo da reportagem, que responde a questões essenciais com relação ao que será abordado no texto. O que, quem, quando, como, onde. Nem sempre todas essas perguntas são respondidas, mas elas são apresentadas no início, não todas, né, aquilo que é necessário para determinado texto, e depois, no desenvolvimento, no corpo da reportagem, os assuntos serão expandidos e desenvolvidos. Hora de testar o nosso conhecimento. Qual é a função do lead? 30 segundos.
O lead é o primeiro parágrafo da notícia ou da reportagem. Então, no caso da reportagem e da notícia, a função é a mesma. Nós estamos analisando uma reportagem. A função dele é fornecer ao leitor informação básica sobre o conteúdo ou auxiliar o leitor a compreender o contexto da notícia ou da reportagem. A função do lead, então, é fornecer ao leitor informação básica sobre o conteúdo. Essa informação já foi apresentada lá na manchete. Precisa de um pouquinho mais de informação para que o leitor realmente tenha interesse em ler o conteúdo como um todo. Qual é o assunto central dessa reportagem que nós analisamos? 30 segundos para você responder. Vamos então analisar o que é o assunto central desta reportagem. É sobre a vontade que boa parte da juventude brasileira tem de sair do país em busca de melhores condições de vida, ou a instabilidade econômica e política, o custo de vida elevado no país. Com certeza, as duas temáticas, o que apresenta na alternativa A e o que apresenta na alternativa B, são situações, são assuntos trazidos ali que estão muito próximos do que está sendo tratado no texto. Mas a pergunta é, qual é o assunto central da reportagem? Então, é a vontade que boa parte da juventude brasileira tem de sair do país em busca de melhores condições de vida. E o gancho de reportagem? Você se lembra o que é o gancho? Então, vamos para a definição. Trata-se de um modo de contextualizar a matéria. O gancho pode ligar o assunto à realidade do autor. É uma estratégia criada para linkar assuntos de uma matéria a acontecimentos do dia a dia. Então, é o assunto que vai dar base para escrever a reportagem. A reportagem trará dados, trará informações complementares, lembrando que a reportagem também pode trazer citação de autoridade, pessoas que tenham propriedade para falar sobre o assunto podem ser entrevistadas para compor esse texto. Qual que foi o gancho utilizado para a elaboração desta reportagem? 30 segundos para você.
então, o gancho, o que serviu de base para essa reportagem foram os dados da pesquisa feita pelo Datafolha, divulgado em 17 de junho de 2018. Se nós lembrarmos lá no início da leitura do texto, nós temos lá 28 de junho, nós temos alguns dias depois da publicação destes dados, da divulgação dos dados, nós temos a publicação dessa reportagem. Então, um assunto que aconteceu há alguns dias foi explorado e depois, então, publicado. Por que não é a letra B? Por que o gancho não é a falta de esperança no cenário político à crise econômica? Porque essa é uma das justificativas apresentadas pelos jovens que pretendem sair do país. Não foi o gancho para a reportagem. Você sabe o que são os dados? Então, eu comentei que aparecem dados que podem enriquecer a reportagem, citações de autoridade. Algumas reportagens vão trazer imagens, gráficos, infográficos, tudo que possa auxiliar o leitor a compreender melhor aquele assunto. Dados. Tem dados nesse texto que nós lemos. Então, aqui, por exemplo, dos entrevistados com idades entre 16 e 24 anos, 62% afirma que trocaria a nação se tivesse condições. Maiores de 16 anos, 43%. São 70 milhões de brasileiros que deixariam tudo para trás. Bom, então vai ser fácil responder a essa questão. Em qual das alternativas não há presença de dados na frase? 30 segundos. Super fácil, não é? Então, letra A nos apresenta 56% das pessoas, então nós temos aqui um dado, 48% das que têm nível médio, outro dado, 62% afirma que trocaria a nação se tivesse condições, mais um dado, e na letra D, esses pontos têm gerado uma instabilidade econômica. Por mais que fale esses pontos, não está apresentando os pontos. Então, os dados estão somente nas alternativas A, B e C, e a D, então, não apresenta dados. Na reportagem, são apresentados alguns dados, algumas razões, que fazem com que os jovens queiram deixar o país. Vamos reler esse parágrafo. A falta de esperança no cenário político, a crise econômica, que desde 2014 não mostra sinais de melhora, e o baixo incentivo em educação e pesquisa são algumas das razões que têm levado o jovem brasileiro a desistir do próprio país. Com relação a esse parágrafo, qual das alternativas não faz parte das razões para os jovens saírem do país? 1 minuto para você pensar.
se lembra bem das informações do trecho que acabamos de ler, foi fácil responder a essa questão. Então, a falta de esperança no cenário político foi uma das razões elencadas para que os jovens queiram sair do país. Outra razão foi a crise econômica que desde 2014 vem assolando o país. Outra, o baixo incentivo em educação. E o que não é razão é a falta de investimento na área da saúde. Então, foi comentado sobre a questão da saúde no texto? É o foco do texto? Então, essa ideia não está presente para que nós possamos apresentar como uma razão. Então, acertou quem colocou a alternativa D. Lembrando que nós queremos o que não faz parte. Vamos reler então mais um trecho da reportagem. Segundo Rosenthal, alguns de seus clientes são executivos, pesquisadores e profissionais qualificados. Então, nós temos o Rosenthal como uma autoridade sendo citada no texto, ele tem propriedade para falar sobre a saída das pessoas do país. Aí, aspas, a falta de investimento na área de pesquisa e desenvolvimento e, consequentemente, os profissionais não conseguem realizar projetos, se frustram e acabam desistindo ou do Brasil ou da carreira. No texto foi utilizado o sinal de pontuação, aspas, para indicar o quê? 15 segundos é o suficiente. Nós já trabalhamos bastante a utilização das aspas e eu tenho certeza de que você acertou essa questão. Então, a alternativa que mostra a resposta certa é a letra A. Existe aqui a fala de um especialista. Por que não é letra B, letra C ou letra D? Porque não está destacando um termo, nós temos ali um trecho sendo apresentado, não está citando obra, que também é uma das utilizações. Conversávamos em outra aula que as aspas são utilizadas para colocar nome de obras, de filmes, né? Sempre entre aspas. Ou para isolar um termo. Então, quem isola termo é a vírgula. Se nós utilizamos aspas para deixar um termo em evidência, é porque esse termo está sendo utilizado fora do seu sentido real ou então de maneira irônica. Vamos para frente. Esses pontos têm gerado uma instabilidade econômica que, por sua vez, causa falta de perspectivas de dias melhores a curto prazo. O brasileiro está cansado e jogando a toalha, afirma. Rosenthal explica ainda que a maioria das pessoas quer ir embora em definitivo, mas ainda planeja muito mal a mudança. Essa expressão, jogando a toalha, o que ela significa? 30 segundos.
texto, então, o Rosenthal disse que o brasileiro está cansado e jogando a toalha. Ou seja, muitas pessoas querem ir embora do país. Então, respondeu correto quem diz que a expressão jogando a toalha significa que o brasileiro está desistindo. Então, não é persistindo, não é desencorajado ou desapontado, porque ele está tomando uma ação para sair do país. Fuga de cérebros. E agora eu quero que você pense, por que fuga de cérebros? O que é que o cérebro tem a ver com essa reportagem? Lá no início do texto, nós falávamos sobre jovens que queriam sair do país porque estavam procurando condições melhores de vida. Vimos também que existem justificativas para que eles queiram sair do país. Então, a falta de investimento em educação, os jovens também estão preocupados com a carreira. E o que seria a fuga de cérebros? A pesquisa do Datafolha afirma que 56% das pessoas com ensino superior e 48% das que têm nível médio também optariam por morar fora do país. Até aí não deu para entender muito o que é o cérebro, mas vamos lá. E, segundo Rosenthal, alguns de seus clientes são executivos, pesquisadores e profissionais qualificados. A falta de investimento na área de pesquisa e desenvolvimento e, consequentemente, os profissionais não conseguem realizar projetos, se frustram e acabam desistindo ou do Brasil ou da carreira. Alerta! Que relação o subtítulo Fuga de Cérebros estabelece com o assunto que é desenvolvido nos parágrafos que vêm depois dele? Agora, fuga de cérebros por quê? Porque pessoas com grande capacidade intelectual estão deixando o país por conta dessa falta de investimentos. Mas aí, o que é que esse subtítulo estabelece de relação com as ideias dos parágrafos que vêm depois dele? Além disso, relembrando todo o tema da adolescência que estamos falando desde o início dessas aulas, de que modo o assunto dessa reportagem se relaciona com o tema adolescer? Aí, 8 minutos para você responder a essas duas questões. Respostas completas, iniciando com letra maiúscula e tudo muito bem justificado. Vamos ver se a sua resposta está parecida, está de acordo com o que eu te apresento aqui. Então, qual que é a relação do subtítulo com os parágrafos que seguem? Então, conforme consta nos parágrafos, a falta de investimento em educação e também a falta de esperança faz com que até jovens que ainda não têm curso superior queiram morar fora do país. Essas pessoas, segundo o entrevistado, e aí como é fala do entrevistado, vamos colocar entre aspas, deveria ter mais umas aspas aqui, aspas duplas, são importantes para o desenvolvimento e a reestruturação de um novo Brasil. Se você conseguiu fazer essa relação, mencionar algo parecido com o que é apresentado no modelo de resposta, então você respondeu corretamente. A segunda pergunta, então,
pedia para que você estabelecesse relações entre o conteúdo dessa reportagem e todo o tema relacionado à adolescência que vimos desde o início das nossas aulas. E então a resposta é: a preocupação com o futuro profissional, um dos assuntos abordados na reportagem, faz parte das questões que surgem na adolescência. Será que essa questão também já surgiu para você? Você já pensou em onde fará o seu curso superior? Onde vai querer trabalhar? Se vai querer sair do país? Pois é, são assuntos que rondam o pensamento dos adolescentes, que querem o melhor para o seu futuro. E para você ter o melhor para o seu futuro, sempre é importante ler bons livros, assistir a bons filmes, levar os estudos a sério, porque você precisa desse conhecimento para cada vez mais ter acesso a todo esse conhecimento do mundo. Um grande abraço para você e até a próxima!